Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Como é que você está? Olha só, hoje eu trouxe um conteúdo de arquivologia que é muitíssimo cobrado por todas as bancas, em todas as provas de concursos públicos. É um conteúdo bem tranquilo, a arquivologia, né? Não é aquela disciplina muito difícil, mas é claro que você tem que dar atenção para esse conteúdo, né? A arquivologia é a possibilidade de você gabaritar com mais facilidade as questões da tua prova. Acredita nisso, vem comigo. A gente vai falar agora, aqui nessa aula, sobre a classificação dos documentos. Existem outras classificações de documentos além dessas que eu trago para você, né? Eu vou falar aqui sobre gênero e natureza do assunto, mas tem lá espécie, tipo, tipologia, forma, formato, enfim, existem outras classificações dos documentos também em arquivologia, ok? As mais cobradas em prova, né, são quanto ao gênero e a natureza do assunto, por isso que eu escolhi essas classificações aqui para trazer para você. Então, bora lá? Quanto ao gênero, o que a gente tem? Primeiro, antes de falar aqui sobre a classificação dos documentos quanto ao gênero, quero falar para você sobre o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Olha só, você já estudou alguma coisa, algum conceito para esse dicionário? Então, é importante, não que você vai estudar tudo que tem lá no dicionário. Claro que não, você não vai estudar o dicionário inteiro, mas a gente tem alguns conceitos que são importantes e que o examinador, ele dá um Ctrl+C no dicionário e leva para a tua prova, né, num Ctrl+V. Então, você vai ver nesse conteúdo aqui, sempre das minhas aulas, eu citar muito a fonte, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, que se você digitar aí no Google, você consegue estudar, acessar gratuitamente por ele. Então, o que é essa classificação de documentos quanto ao gênero? Vamos ver o entendimento aqui do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. É a reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, que pode ser aqui o suporte, pode ser o formato. O que é o suporte? O suporte é a matéria, é a parte física na qual a informação está registrada. Então, eu posso ter um suporte papel, por exemplo, eu posso ter como suporte um CD, um pendrive, ok? É o local onde, o físico, né? No qual está registrada a informação daquele documento. E quando a gente fala de formato, o formato ele tem a ver com o suporte. Tá, o suporte é papel, mas qual é o formato? É uma folha, é um livro, é uma revista, entendeu? Então, quando a gente fala dessa reunião de espécies documentais que se assemelham por caracteres essenciais, como o suporte, o formato, por exemplo, a gente tem essa classificação dos documentos quanto ao gênero, certo? Então, exemplos que a gente tem aqui, olha só, cartográficos, eletrônicos, filmográficos, iconográficos, micrográficos, textuais, tem os sonoros, audiovisuais. Então, a gente vai falar aqui dos principais que caem em prova, os documentos, a classificação dos documentos quanto ao gênero. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui são os cartográficos. O que são os cartográficos? São os documentos em grande dimensão, né? Como os mapas, as plantas, ok? E eles, em geral, né, quando cai em prova, perguntam como eu armazeno os cartográficos. Aqui, olha só, em mapotecas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma mapoteca. E o que o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística fala pra gente? É um gênero documental integrado por documentos que contêm representações gráficas da superfície terrestre ou de corpos celestes, desenhos técnicos, mapas, plantas, perfis e fotografias aéreas. Então, aqui é o que o DBTA fala pra gente. Então, cartográficos. Qual que é o próximo gênero que a gente tem que estudar? Os iconográficos. Cai muito em prova. Então, o que são os iconográficos? São documentos que contêm uma imagem estática. E aí vem o examinador e fala assim, pode estar em papel emulsionado ou não. Papel emulsionado, aquele papel, né, tipo de fotografia,
Então, o que é uma imagem estática? Uma figura, uma gravura, uma fotografia, a imagem que não está em movimento, ela é estática. Então, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística fala, né, que os iconográficos contêm imagens fixas, né, impressas, desenhadas, fotografadas, né, gravura, olha só. Então, aquilo que a gente conceituou para você. Informáticos ou digitais, né, são os documentos tratados, produzidos, tratados, armazenados em computador. Então, eles necessitam do computador para serem acessados, né? E o que o DBTA fala para gente? Um gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, né? Como um cartão perfurado, disquetes e documentos digitais, ok? O informático digital, gente, ele não cai tanto em prova, porque a gente tem toda essa parte do EARC, do SIGAD, do GED, né? A parte de automação, e que quando o examinador quer cobrar essa parte, em geral, não vem cobrar aqui no gênero, ele vai cobrar lá, tem toda a legislação, né, do documento digital, enfim. Então, mas ele é sim uma classificação de documentos. A mesma coisa o micrográfico. Que são os documentos microfilmados, né? Eles estão ali no que a gente chama de suporte fílmico, né? Que é resultante da microrreprodução de imagens. Então, é a microfilmagem, ok? E também o examinador, ele vai cobrar muito mais, quando ele quer cobrar, tá na cabeça dele, vou cobrar microfilmagem, em geral ele não vem cobrar aqui no gênero, mas você precisa saber que é um gênero, né, documental, o documento microfilmado. Mas, em geral, ele vai lá para a legislação da microfilmagem, ele vai para a sinalética da microfilmagem, mas existe aqui. Os textuais são importantíssimos para a nossa prova. Por quê? Porque muita gente acha que textual é o impresso. Não. O textual pode ser o manuscrito, pode ser o datilografado. Ó, que antigo. Mas, lá dos anos 80, início dos anos 90 eu estava fazendo um curso de datilografia, né? Quem aí que já fez, né, datilografia? 150 toques por minuto, era mais ou menos isso, né? Pois bem, os textuais, eles podem ser manuscritos, datilografados e podem ser impressos também, tá? E outro dia caiu em prova assim, documentos de biblioteca são, em geral, textuais. Não, de biblioteca, em geral, eles são impressos. Percebe que é uma parte do textual, então fica bem ligado nisso, ok? E aqui a gente tem os sonoros, são os documentos, né, que contém som, tá? Além do sonoro, anota aí, tem o filmográfico também. O que é o filmográfico? O filmográfico é aquele gênero que contém uma imagem em movimento, certo? Então, o iconográfico, a imagem estática, o filmográfico, a imagem em movimento. E aí tem o sonoro, que contém som, e outro gênero que pode cair na tua prova também é o audiovisual, né? Som e imagem, certo? Então, aqui, essa classificação de documentos quanto ao gênero, os gêneros mais importantes para você. E ainda, a gente vai falar, então, aqui sobre a classificação dos documentos quanto à natureza do assunto. Então, quanto à natureza do assunto, nós podemos ter os documentos ostensivos e os sigilosos. Então, olha só, duas naturezas do assunto aqui que a gente pode ter. Documento ostensivo e sigiloso. Vamos entender o que é cada uma dessa, o que contém esse conceito, que diz esse conceito de natureza do assunto ostensivo e sigiloso, quanto, né, tudo que a gente precisa aqui para a nossa prova. Então, quando a gente fala de ostensivo, quer dizer que as informações que estão naquele documento não prejudicam a administração se forem divulgadas. É isso, é um documento ostensivo, é aquele que, geral, todo mundo pode saber, né, o conteúdo, o teor da informação deste documento, certo? E aqui a gente tem na legislação, olha só, que qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidade. E esse pedido de informação, o que ele tem que conter? Ele tem que conter uma identificação e, claro, o que a pessoa tem interesse em saber, né? Qual é o conteúdo, o que ela quer saber, né? Qual a informação
que ela deseja obter, ou seja, ali é a informação requerida. E o que é uma informação sigilosa? O que é um documento sigiloso? Enquanto ostensivo, a informação, o conteúdo do documento não prejudica a administração, se for divulgado, sigiloso é o contrário. As informações contidas nesse documento podem trazer um prejuízo para a administração, né? Então, pode ter uma negociação entre dois governos, dois países, por exemplo, e você sabe, quando você está negociando, nem sempre você coloca todas as cartas ali na mesa, né? Então, esse documento é um exemplo, né, de um documento que pode ser sigiloso. Então, um documento sigiloso, as informações contidas no documento, por sua natureza, devem ser de conhecimento restrito, ou seja, somente pessoas autorizadas podem acessar o conteúdo, a informação contida nesse documento. Então, eles precisam de medidas especiais de segurança quanto à sua custódia, à sua guarda e também a divulgação desse documento. Então, aqui o conceito do que é um documento sigiloso. E a informação sigilosa, aqui, gente, é muito importante isso aqui. Olha só, a informação sigilosa, ela é submetida temporariamente à restrição de acesso público. Então, quando um documento ele é classificado, e a gente usa exatamente esse termo, classificado, um documento é classificado como sigiloso, tá? Ele é classificado por um tempo. Então, a gente tem lá a lei 12.527, que é de 18 de novembro de 2011, que é a lei de acesso à informação, tá? Que na maior parte das provas de arquivologia, você não precisa saber toda essa lei. Quando que eu preciso saber toda essa lei? Quando está no teu edital a lei. Mas a gente tem lá pelo menos o artigo 24º dessa lei, que é obrigatório você saber quando você tem no teu edital arquivologia. Tá lá, noções de arquivologia, você tem que saber disso, que fala sobre esse assunto. Então, um documento, quando ele tem informação sigilosa, ele é classificado como sigiloso, ou seja, ele é classificado por um tempo, né? Temporariamente, não existe ser classificado para sempre como sigiloso. Então, essa informação sigilosa é submetida temporariamente à restrição de acesso público. Por quê? Em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Gente, isso que eu leio aqui para você, ou está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, ou está em legislação. E muitas vezes, como eu falei para você, vai Ctrl+C, Ctrl+V para a tua prova, o examinador coloca dessa forma. E imagina que sensacional você chegar na questão da tua prova, no dia da tua prova, a prova da tua vida, e tem lá exatamente o que você leu no teu material, né? Isso é muito legal, muito legal. Já aconteceu muitas vezes aqui com arquivologia, certo? Então, olha só. Lá na lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, lá no artigo 24º, a gente tem as categorias de sigilo, tá? Que são ultra secreto, secreto e reservado. E aqui presta bastante atenção, que isso aqui é aquilo que cai muitão em prova, tá? Antes dessa lei, você vê que essa lei ela é de 2011. Antes da existência dessa lei, a gente tinha 4 categorias. Então, você tem que ficar bem atento que eu já vi livro editado em 2012, né, que aluno veio mostrar, com 4 categorias. Aluno já veio mostrar vídeo de pessoas falando ali em 2018 com 4 categorias. Gente, são 3 categorias, tá? Pega a lei 12.527, acessa essa lei no Google, vai no artigo 24º e vê as categorias. Não sei o que eu tô falando, é a lei. São 3 categorias. Então, ultra secreto, secreto e reservado. Então, o documento, quando ele tem um conteúdo que ele é sigiloso, vai causar algum dano aí à sociedade, ao Estado, né? Se ele for divulgado, ele é classificado ou como ultra secreto, ou como secreto, ou como reservado.
Ultra secreto, olha só, essas categorias, elas têm os prazos máximos, prazo máximo de restrição, de sigilo, tá? Prazo máximo. Então, quando a gente fala prazo máximo, quer dizer que é até, olha só, até. Ultra secreto, até 25 anos de sigilo. Secreto, até 15 anos de sigilo. E reservado, até 5 anos de sigilo. Professora, mas por que prazo máximo? Pode não alcançar esse prazo? Ele pode ser classificado como ultra secreto e não ficar os 25 anos sigiloso? Exatamente. Por quê? Porque nessa mesma lei 12.527 de 2011, a gente tem um artigo que fala sobre um evento. Pode acontecer um evento que desclassifica esse documento. Pode que na tua prova, inclusive, o que é desclassificação. Ora, se um documento ele tem uma informação que, se causar dano à sociedade, ela é classificada como sigilosa, no momento que esse documento ele se torna ostensivo novamente, ou seja, ele não é mais sigiloso por qualquer motivo, a gente fala que o documento foi desclassificado. Então, o documento desclassificado é aquele que era sigiloso e se tornou ostensivo, ok? E isso pode acontecer com o prazo, por exemplo, ultra secreto, cumpriu lá os 25 anos de sigilo. E pode acontecer também com um evento, pode acontecer um evento que não caracterize mais este sigilo, e aí esse documento ele é desclassificado. Então, por isso que os prazos sempre são até, e isso já foi para a prova, já confundiu pessoas, essa palavrinha até. O documento classificado como secreto pode ficar até 15 anos de sigilo, A pessoa pensa, não, são 15 anos. Não, até 15 anos a gente tem esse prazo máximo, ok? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe para você, um conteúdo que cai bastante em prova. Se você gostou, marca aí, dá um gostei, um likezinho aí. Comenta também, comenta qual conteúdo você quer aí de arquivologia que eu traga para você, que eu explique para você aqui no nosso canal no YouTube, esse endereço legal que a gente tem para se encontrar, para estudar, para conquistar o teu sonho, Teu sonho, teu objetivo é também o meu objetivo, ok? Então, grande beijo para você e até na próxima aula.